Bom, começando a falar sobre esse assunto que aterroriza o nosso imaginário. Quem já teve Covid aí? Rafa já teve? Eu. Aliás, A Délia teve também. Délia também teve, Délia? Que tu perguntou? Quem teve Covid? Covid, também tive. Pois é, a Rafa me deu uma tranquilizada, porque ela falou que ficou longos tempos com uma tosse. E eu tô cara, é um saco, porque o maior incômodo para mim é não poder rir, porque não está tão ruim que eu não consiga respirar, entendeu? Eu estou respirando normalmente. Mas qualquer esforço, qualquer coisa mais aeróbica, a tosse vem. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse nome que muita gente não gosta nem de causa um certo impacto na gente, que é a morte. E isso é uma ilusão, gente. Eu vou dizer para vocês com convicção de que é ilusão, assim como a vida, da forma que a gente vê a vida. Tá? Um dos benefícios que tem do estudo do budismo é que ele é muito científico, ele é muito experimental. E uma vez um cara fez um estudo de um livro budista, que é uma prática do budismo, você ter desafios intelectuais. E aí você fica ali, cara, naquele embate, e um livro desse, que tratava sobre disso, ele tentava demonstrar, ele tentava não, para mim ele demonstrou que essa noção que a gente tem de contínuo da vida, de que a vida é um processo que você está ali como se você existisse eternamente, é uma ilusão absurda. Porque, na verdade, a gente muda a cada segundo. E esse livro coloca isso para todas, absolutamente todas as coisas. E, pô, cara, fica até difícil de você discutir. Eu não tenho condição de fazer esse tipo de debate. Mas o meu professor de budismo fez isso com uma excelência que me mostrou que o tempo é relativo, que a vida é relativa, que o eu é relativo, que o corpo é relativo. Qualquer coisa que você pensasse, ele demonstrava que aquilo era extremamente temporário, aquilo não durava nada, era existir e desaparecer. E o que isso tem a ver com a morte? Cara, num âmbito mais próximo da nossa realidade, a morte significa a cessação de algo, tá? E cara, aí começam as coisas. Na medida que a gente vê a nossa existência com uma continuidade, como se não fosse acabar, o nosso maior medo é justamente esse fim. Ih, rapaz, chega aqui, filha, vem cá. Agora vem cá, dá um oi para a galera. Dá oi para a galera e vá lá para o teu quarto, senão papai não consegue raciocinar. Chegou aqui minha vida. Isso aqui é a demonstração básica de que a gente morre todo dia, porque cada dia é uma pessoa diferente. Olha a cara dela. Vai, vaza. Vai querer ficar aqui, né? Bom, mas... Tá, só enquanto a mamãe está fazendo pioca. Mas voltando para o nosso tema, a morte, no final das contas, a gente sempre pensa na morte como o fim do corpo físico. E é isso que aterroriza a gente, porque a gente tem uma impressão de que tem uma existência. Só que a gente está morrendo a cada minuto, a gente sabe que as células são trocadas a cada segundo, a cada milésimo de segundo, então não existe um eu fixo. Mas essa impressão de eu fixo
é que leva a gente a temer um fim que, na verdade, está acontecendo o tempo inteiro. Tá? E por que é tão doloroso a morte? Chegou o gatinho. Ô, filha, olha só. Tá difícil, gente, mas como vocês podem ver, a minha intenção de produzir algo interessante está meio complicada. Aqui tem gato, tem criança, tem. Vai lá comer sua pioca, vai, filho. E um tema tão complexo, mas seguimos. A gente tem a impressão da morte principalmente focada na existência do eu. E isso que leva ao nosso conjunto corpo-mente a temer a morte. As nossas emoções, o nosso funcionamento, todo ele está estruturado numa ilusão de que existe uma vida que não se acaba. Isso é uma ilusão, é óbvio. Todo mundo sabe que um dia vai morrer. Mas a gente não tem um trabalho mental que, consequentemente, vai ser um trabalho emocional, que visualize a morte a cada momento. Esse é um treinamento budista. Dentro da visão budista, só existe uma coisa: a mente primordial, ou Deus, ou seja lá o que for, que é o aspecto criativo. Só que as coisas acontecem da seguinte forma: cria e morre, cria e morre, cria e morre. E o trabalho budista é trazer para a nossa mente, repetir conscientemente essa consciência de que as coisas estão o tempo inteiro sendo criadas e morrendo por essa mente primordial. É você se identificar, você ter a base da sua segurança nessa mente primordial que está eternamente criando. Ou Deus, é você se identificar com Deus. Então, aquilo que nos constitui, que é a nossa identidade, é justamente aquilo que nos atemoriza. Perder essa identidade que nos atemoriza. E como é que é criada essa identidade? Através das relações. Não pode existir um eu se não houver um outro. E esse outro pode ser uma coisa, um bicho, a natureza, o ambiente, qualquer coisa. Tá? E se a gente tiver uma relação mais saudável, mais ampla com a vida e com a morte, a gente vai perceber que esse eu e o outro são uma mesma coisa, tá? E com isso a gente vai diminuindo esse medo da morte. E por quê? Porque, na verdade, o que morre é uma relação. É uma coisa complexa, porque a Rafa está passando por um momento de uma coisa chamada luto. O que é o luto? São as sensações, é o conjunto de sensações, é o conjunto, como é que o seu corpo, a sua mente reage mediante a partida ao final da relação. Ou seja, existia um outro, no caso da Rafa, o marido dela, que foi experimentar um outro tipo de existência. Mas a relação que ela tinha com o marido dela não vai existir mais. Entendeu? A mesma coisa acontece com a gente todos os dias, só que a gente não está tão identificado com essas coisas. A identificação que você tem com o seu mouse não é a mesma identificação que você tem com seu marido, com seu filho, com a sua mãe, ou com as coisas que te são caras, por vários processos que a gente passa quando se relaciona com alguma coisa. Aquilo vai criando uma identidade, vai somatizando, a gente vai fazendo parte do nosso corpo, que quando há o rompimento dessa relação, essa desidentificação é muito dolorosa.
porque a gente não está habituado a olhar para a morte de todas as coisas. E aí dá uns, cara, o nosso organismo começa a entender que você está morrendo. Ele começa a entender, mas na verdade ele está morrendo o tempo inteiro. Mas a gente está fixado, a gente está apegado a uma existência. E aí a gente não consegue, meu filho morreu, cara. Talvez uma das coisas, só de falar vem emoção. A possibilidade de você falar, de você imaginar a morte de um filho, é uma coisa muito forte. Então, o organismo reage a isso e aí você chora, aí o teu mecanismo de defesa começa a atuar, você entra em estado de alerta e você tem diversas reações. Então, o luto é esse processo que a gente passa para criar uma adaptação e você ter uma nova impressão de que você vai continuar existindo em equilíbrio. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque são duas coisas diferentes. Uma a gente não tem como discutir. A pessoa ou a coisa que deixou de existir, a gente não tem como discutir. Por exemplo, se você tem um carro que você adora o seu carro, você é apegado, vai lá, lava ele todos os dias. Aí, um belo dia, você sofre um acidente e aquele carro vai lá para o ferro velho. Você não vai ter mais contato com o carro. Se você é muito apegado, você vai ficar choramingando, dizendo: aquele carro, eu gostava tanto dele, ele me proporcionou tantas coisas. Aí é você vivendo uma relação que já terminou. Isso é o luto. Então, a gente tem que observar não só por esse ângulo, ou seja, aquilo que não existe mais na relação, e você que ainda está se adaptando a novas relações, porque aquela já não vai existir mais. E também o aspecto temporal, porque tem um vídeo que eu coloquei no meu Instagram e coloquei lá no grupo para gente, que eu achei muito interessante, que foi o cara que de alguma forma, ele programou o que ele gostaria que os outros experimentassem após a sua morte. Quem chegou a ver esse vídeo? O Mendonça viu e a Cris viram. Esse vídeo era o seguinte: um cara que era muito espirituoso, e aí entra a relação com o riso. O cara era um gaiato. E ele queria que as pessoas ficassem felizes após a morte dele. Então, o que ele fez? Ele pegou, fez uma gravação gaiata, combinou com a filha dele para botar na hora do enterro dele, dentro do caixão, ali próximo, sei lá, alguma coisa assim. E aí, quando estava todo mundo lá triste, chorando, não sei o quê, daqui a pouco começa, de repente, o cara: Olá! Oi! Eu estou aqui nessa caixa escura. Vocês estão aí? Como é que vocês estão se Na sentindo? hora que desce o caixão para o túmulo. A Val também, a Val já tinha visto esse vídeo. Em suma, ele, cara, além de ser um gaiato, ele provavelmente conhecia bem os mecanismos do riso, porque aquilo causa um impacto, uma surpresa que provoca o riso. Tá? Então, vocês veem, a gente está tratando de morte, mas o cara já, na verdade, ele já tinha morrido um tempo atrás. Ele já estava prevendo, eu não sei se isso foi antes da doença dele ou depois que ele teve uma doença que levou ele ao falecimento. A história, mas o fato é que ele já prevendo, era um visionário, ou seja, uma pessoa que já, não, eu vou morrer, mas eu quero que depois da minha morte as pessoas riam. Ele continuou, ele deu uma continuidade da graça, do riso, da alegria, apesar da morte. E isso é uma escolha que a gente pode fazer, gente. Isso é muito interessante, porque você vê como é que a cultura atua na nossa mente. No México, todo mundo conhece essa história,
quando uma pessoa morre, tem uma festa para beber, para rir, para brincar, para lembrar dos momentos bons da pessoa. E, obviamente, isso vai facilitar o processo de adaptação pós-relacional. Por quê? Porque vai ficando a memória de momentos felizes. Na verdade, quer falar, Rafa? Fica à vontade. Na verdade, a gente é um processo de memórias. A nossa vida são memórias. A gente fica lembrando de coisa como se a gente ainda existisse, como se aquelas coisas. Então, dependendo da memória que você cultiva, a impressão que você vai ter sobre a sua vida é uma ou outra. Se você fica com memória de coisas ruins, ou seja, pela sua mente ficou passando um filmezinho ruim pra caramba, pô, tu vai se sentir o tempo inteiro, você vai estar com emoções ou de tristeza, ou de raiva, ou seja, do que for. Eu sei disso bem, porque, que nem eu já falei aqui diversas vezes, o meu processo de vida me levou a ter uma relação com a minha mente, com as minhas memórias de dificuldade. A primeira coisa que eu faço quando chega uma coisa nova é avaliar o que pode vir a acontecer de ruim para poder prevenir. Isso é horrível. É um fato da administração, na administração isso é usado, só que é horrível para você pessoalmente. E eu estou tentando, através do riso, mudar esse padrão. E nunca é tarde para mudar, porque você, na verdade, é um processo. A partir do momento que você começa a mudar esse processo, e daí a beleza do yoga do riso, você começa a repetir um padrão de alegria. Qual é a dificuldade dessa história? Porque, como a gente é um processo, a gente vai ter diversas coisas que vão intervir, que vão estar fazendo com que você reaja de acordo com os padrões que aconteceram durante o longo da sua vida. Então, por exemplo, traumas, memórias. A gente é um ser padronizado. Outro dia saiu um artigo dizendo que cientificamente está comprovado que não existe o livre-arbítrio. Eu não cheguei a ler, mas preciso ler isso com mais calma. Você, na verdade, é um ser condicionado. E o que te condicionou lá atrás vai trazer um desafio para você, ou não, vai trazer facilidade. Processo de vida de uma pessoa feliz, que é uma pessoa positiva, ela vai entrar para o yoga do riso e vai tirar aquilo de letra. O cara que tem uma dificuldade vai ter que se arrastar, vai ter que fazer um esforço. E hoje eu aprendi que isso é bom, porque, na verdade, isso vai trazer mais resiliência, mais capacidade de adaptação. Tá? Deixa eu dar uma respirada. Ninguém está querendo falar de morte, que é um assunto meio difícil, mas que Eu sou obrigada a falar, né? De Ah, morte. então, por favor, na verdade, você não é obrigada, não, querida. Você vai falar na medida do teu possível e na medida do teu interesse. Diga, o que você está... Então, assim, revisando tudo que você falou, e eu ia pontuando aqui algumas coisas. Aí você falou que dentro do budismo, né, essa questão da morte seria um desafio intelectual, não foi isso? Que você Na achei verdade, no assim. budismo, tudo é intelectual, porque eles veem a mente, mas só que não é intelectual, porque a mente para eles é tudo. Não é o corpo, não é uma coisa do intelecto. É uma coisa Uhum. da... Entendeu? É como se fosse Deus. Fica mais fácil da gente traduzir. Hum. Então, assim, eu estou diante do meu maior desafio, porque esse de familiares assim de primeiro grau, esse agora é o meu sétimo luto, né? Então esse luto é o mais difícil de toda a minha vida, eu não posso dizer que não é, porque que assim, fica difícil nesse momento da gente saber como é que a gente vai continuar, né? Que a gente tinha ali a pessoa, a gente tinha ali a nossa outra metade, e de repente ela desaparece do seu lado e fica tudo com você, né? Agora, a partir de agora, é você sozinho.
mesmo você tendo feito vários acordos com essa pessoa, mesmo você sabendo que essa pessoa pensava, né? André tinha uma visão da morte assim parecida com a minha, né? A gente falava sobre isso, mas mesmo assim, diante do fato concreto, as coisas ficam muito difíceis, né? Aquele sentimento da perda, ele é muito forte no coração. E engraçado que a pessoa morre, né, e tudo continua normal, né, como deve ser, né? A cada minuto pessoas morrem. E aí quando você se junta a pessoas que estão de luto, né? Ontem eu iniciei a participação num grupo de apoio ao luto, que é um grupo nacional como esse nosso do Riso. Eles apoiam pessoas que estão passando por luto. Então, assim, se você for avaliar até, é mais aterrorizante ainda estar com essas pessoas, mas é preciso estar. Mas é aterrorizante porque eu perdi meu marido no dia 6 de maio, então, assim, tá muito recente, né? E tem pessoas lá que há anos perderam alguém e continuam em luto. Então, assim, o luto é um processo individual, né, de cada pessoa. É um processo que precisa ser vivido. Mas eu disse no início que eu estou no maior desafio da minha vida, porque eu estou com o desafio de concluir o meu mestrado, e esse meu mestrado implica intervenções de yoga do riso com jovens, e está difícil rir, né? Está difícil rir nesse momento de forma voluntária, né? Se realmente eu estou exercitando aquela máxima do yoga do riso que é para forçar, sabe? Quando você pediu aqui para rir no início, eu ri, mas eu não abri a boca, mas eu ri mentalmente. Eu fiquei aqui forçando, porque eu sei que eu preciso, né? Eu preciso continuar na vida, então eu preciso rir. E assim, uma coisa que você falou também daí da questão do corpo, né? Das sensações físicas, assim, foram muitas sensações físicas, né? E uma delas, a principal, foi uma dor no peito. Eu estava sentindo uma dor no peito muito forte. E uma dor no peito, uma agonia no peito, frio também, ao mesmo tempo que doía, aí às vezes dava um frio aqui no peito, um frio na barriga. No primeiro dia eu tremia muito, né? Depois eu fui ver que esse tremor estava relacionado ao medo, né? Do acontecimento. E aí é isso, mesmo você tendo uma visão, né? Mesmo você pensando no que pode acontecer depois da morte, no que vai acontecer, no que deve, não sei, você se vê diante dessas sensações, desses sentimentos, né, dessa tristeza, desse vazio. E assim, mesmo meu marido sendo um pouco parecido com aquele senhor do caixão que botou lá o áudio, né, ele adorava fazer as pessoas rirem. Ele conhecia Yoga do Riso porque ele me via, né, fazendo. Mas eu sempre disse a ele que ele era um palhaço nato, né? Ele nasceu com esse dom de fazer as pessoas rirem, né? Então, assim, mesmo ele sendo assim, daquele tipo, daquele senhor, é, é difícil você perder uma pessoa dessa, né? Por mais que ela esteja ali, que ela seja engraçada, que ela leve a vida de forma leve, né? Que ela tenha consciência de que ela vai embora, né? E ele tinha essa consciência desde que a gente começou a namorar, né, bem novinhos, ele sempre me falava que ele ia embora cedo desse plano. Ele sempre falou isso para mim, falava para os filhos, falava também no trabalho, que eu descobri que ele falou isso no trabalho também. Então, assim, era uma coisa que tinha no coração dele, né? Só que ele falava e claro, né? É isso, eu não acreditava, né? Naquilo que ele me falava, e assim, o dia chegou, né? E aí agora é o teste, né? A prova, a prova para mim. E uma coisa também interessante é que no dia do sepultamento dele, no dia que ele faleceu e no dia seguinte, que foi o do sepultamento, muitas pessoas vinham falar comigo, né, vinham dar os pêsames, os sentimentos, e algumas delas eram capazes de reproduzir alguma coisa que em algum momento ele falou para elas e fez elas rirem, né, e acharam engraçado. E eu me via obrigada a rir, porque assim, era engraçado o que a pessoa estava me falando, né? Então, assim, de repente, ali, quem estava ali
no evento, né, no sepultamento, ficou até assim estranhando, né? "Oh, essa viúva tá rindo, né? Que isso? Tá achando engraçado o quê nessa hora?" E é isso, aí eu, apesar da minha profissão, né, eu sou enfermeira, então assim, a morte caminha ao lado de quem trabalha na área da saúde, independente de você trabalhar mais com promoção à saúde ou de você trabalhar com um atendimento mais complexo, né, na hospitalização e UTI, mas a morte acompanha, né, a gente durante a nossa vida profissional. Apesar disso, não é fácil, né, passar por esse momento e eu nunca tinha me debruçado nesse tema, luto. Né? Eu já li muito sobre cuidados paliativos, mas sobre o luto realmente vai ser a primeira vez que eu vou me aprofundar nisso. Já falei, inclusive, com meus pares lá na universidade, né, que a gente tem eu participo, eu colaboro numa disciplina que chama Cuidadoteca, e nessa disciplina a gente oferta às pessoas práticas integrativas, então a gente já conversou, eu já conversei sobre isso, inclusive, que eu gostaria lá na frente de tornar isso um trabalho que possam ajudar pessoas, né? E quem sabe aqui na comunidade do Riso, né? Não sei se vai ter espaço para isso, mas de repente se tiver, a gente pensar em alguma coisa, né? Porque enlutados estaremos sempre, sempre terá alguém enlutado ao nosso redor. E o que que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? É isso. Olha só, cara. Fala, Mendonça. Ah, sim, uma das últimas coisas que ele me pedia, né, era que eu não desistisse do meu mestrado. E uma das últimas coisas que ele falou comigo, ó, não desiste do seu mestrado, você lutou tanto para estar lá, eu quero que você continue, eu quero que você conclua. Então, assim, ele sabia que isso era importante para mim, né? Então, assim, sendo fácil ou difícil, a coisa vai acontecer, né? Sendo riso forçado ou não, a coisa vai ter que acontecer, né? Então, daqui para frente é isso. Vai, Mendonça. Oi, bom dia. E, Se chego a falar muito rápido e não estão entendendo, me falam, tá? Con respecto ao luto, como lo que você falava que é individual, Rafael, o luto também é um momento, tem que ter aceptação por uno mesmo. Eso son cosas que pueden ayudar. Y sí, cuando você fala que cosas del luto es eso, da miedo, puede estar la ira, y son cinco cosas, ahora no lembro las otras tres, de verdad. Más él está envuelto, ¿no? En todo eso. Eh, Hice algo de clown terapéutico, ahí también falaban de eso, mismo como faló William. Cuando uno tiene una pérdida de una mano, es un luto también, o alguna parte de tu cuerpo. O estoy como tremendo, ¿no? Por dentro, porque igual es un tema que yo gosto, de verdad. Eu faz 3 anos, eu tuve um luto que ainda acho que por lá no final tem algo, que es que eu sou paciente de CA, do fígado. Y yo pasé por, digamos, una muerte en vida. Mi vida giró 360 grados. Yo no conseguía hacer lo que yo gusto hacer, que es circo, malabares, paliazarillas. Mi cuerpo no andaba. Yo duré un año parado, haciendo, igual hago quimio, pero por comprimido, quimioterapia. Ahora estoy bien, ¿no? Pero ese año fue muy difícil y yo no entendía qué estaba aconteciendo conmigo. Una de las cosas que a mí me ayudó mucho fue también hablar sobre eso. En un momento me feché. Yo no quería hablar de que yo estaba con eso, que estaba en amor. Después de ahí, cuando vi aceptación, ahora, yo desde el año pasado ando investigando sobre amor, una pesquisa, porque yo estoy haciendo un espectáculo ahora que voy a comenzar, que se llama O Palhaço y o Funeral, Ô, ¿né? Ahí, cuando William también habló
de eso de que la muerte nunca está presente. En esta parte, digamos, occidental o de Sudamérica, la muerte es mal vista, ¿no? O no mal vista, sino mal oleada, perdón, sino que es todo tristeza. Ahí yo también vi lo que son los Williams de México, ¿no? Que la es otra cosa, una alegría, que eso viene de la ancestralidad y de ellos. Por eso ellos hacen fiesta, que es para que posa o alma salir y estar tranquila. También tengo unos que no lembro en qué país eran, llegan y preferiblemente la mujer, cuando moje algún familiar de la familia, familiar de la familia, valga la redundancia, eh, ella coloca la ropa de esa persona y ahí él la imita a esa persona. Entonces ahí también van deixando, como que amor te va y es una festa. En esse espectáculo que estou fazendo, eu falo que eu viajo com uma mala, que essa mala é a morte. Eu viajo com meu caixão. Vou a ler um trecho pequenino. É um palhaço que, após sentir-se a morte de sua vida, tem um giro de 360 graus. Aí ele decide morar con ella, levando su caixón a todos lados donde va, y dentro de ese caixón guarda sus lembranzas para comenzar a compartirlas con el mundo entero. Su conocimiento del poder de la risa y dar a entender que a muerte puede ser vista de diferentes puntos de vista, tanto tristeza como de celebración. Así que preparé este espectáculo de Mojir para Mojir da risa. Así que el palhaço decidió viajar con su canción para mostrar que en otras culturas puede ser momentos de felicidad y ancestralidad. Y de ahí decidió mostrar cómo quisiese que fuese meu funeral a través de técnicas del palhaço. Entonces, ahí, claro, yo imaginé cómo yo quería mi funeral. Por eso cuando el vídeo que você mandó fue muy legal, porque yo quisiese que tuviese lleno de palhaço o de eso, de risa, ¿sabes? Todo lo que puedo saber. Una amiga, eso fue interesante cuando comencé esta pesquisa, ela falava, o pai dela morreu, mas eles se juntaram a contar piadas después, ¿no? Entonces, son como varias cosas, ¿no? Es profundo el tema, mas también puede ser visto de una manera bonita, ¿no? O linda, digamos, porque es eso, es prepararnos, ¿no? O saber que ya desde que nacemos vamos a morir. Nacemos y morir. Então, bueno, era esse meu aporte. Pô, Mendonça, foi muito bom você ter intervindo. Odélia, eu já te deixo falar, mas eu quero trazer uma coisa. A Rafa falou sobre tremer. E aí me lembrou da Adélia, porque, cara, na verdade, quando é que se treme? Quando falta energia. E aí você percebe como a nossa vida é troca de energia independente do que a gente pensa, independente dos nossos processos de memória, que eu falei, a nossa vida, na verdade, é um acumulado de memórias, a energia flui. Então, por mais que ela pudesse racionalizar, tentar se aquecer, ela ia tremer, entendeu? Treme porque, além de faltar energia, o processo de descarga do organismo, um dos processos de descarga do organismo, quando se vê ameaçado, é o tremor. Então, a pessoa treme porque está com medo, mesmo que ela não identifique esse medo, ela está morrendo. Ela está por dentro morrendo, uma parte dela se foi, e ela treme. Ela treme porque ela está passando um processo que é um desafio muito grande. Por outro lado, olha só como é que são as coisas. A Rafaela tinha um companheiro que era risonho, era um companheiro super presente. Então, para ela, é um desafio muito maior do que aquela pessoa que tem um casamento meia-bomba, ou então que está doido para separar. Então, só que ela fez yoga do riso. Então, ela está tentando, através do riso, através do conhecimento que ela tem, das memórias que ela tem, ela está usando os recursos que ela tem
para tentar fazer uma superação. E já está pensando ainda em ajudar os outros com esses recursos. Então, vocês percebam como é que o desafio, como é que o estresse pode provocar a resiliência e o desenvolvimento. Então, esse processo de vida e morte que está acontecendo o tempo inteiro, na verdade, tem como finalidade, isso é uma visão minha, justamente o desenvolvimento dessas memórias, que você passe a ter maior capacidade de se desenvolver em todos os aspectos, como ser humano, como ser holístico, como energia. Entendeu? Então, a morte, cara, outra coisa que me chamou a atenção é porque, cara, eu como estou pai de uma criança de 5 anos, eu fico pensando sempre no desafio que vai ser para a Rafa cuidar dos filhos dela. E, cara, e outra coisa também que me remete aos filhos é que, no meio dessa pesquisa, eu fui identificar que existe um grupo de cuidado com mulheres que têm perda gestacional, luto de perda gestacional. Entendeu? Então, você vê como é que a vida e a morte estão ligados assim desde o começo. Entendeu? Então, a Val está dizendo que a Ana Cláudia, que é uma profissional de cuidados paliativos famosos, tem vários vídeos. Eu não sei se ela está falando da cuidados paliativos ou cuidados do luto do luto gestacional. Então, a vida Não, estava... desculpe me atravessar, William. Desculpe me atravessar. Não, ela fala sobre esse tema, né, do livro, né, que a morte é um dia que vale a pena viver. É cuidados paliativos. Mas eu penso assim que tudo que a gente ouve sobre isso ajuda a gente a elaborar melhor essas ideias, né, o nosso modo de encarar a morte. Sim, mas a gente tem que tomar cuidado É depois. uma adição a isso aí que o Val está falando. Val, eu sou super fã de doutora Ana Cláudia, mas o que doutora Cláudia, na sua maioria dos vídeos e livros, fala, hoje para mim não é mais suficiente, né? Eu estou precisando passar além daquela fronteira que é... Eu agora estou na fronteira do luto, né? A morte já aconteceu. Ela tem umas passagens para morte, para luto, mas assim, ela não se aprofunda nessa questão, porque realmente ela se aprofunda mais nos cuidados paliativos. E aí eu tenho ido buscar outras pessoas, né? Porque nesse momento a dureza é viver esse luto, né? Da melhor forma possível. Mas o Mendonça também, já te deixo já, Adélia. O Mendonça me lembrou que o luto, cara, é um luto muito comum e, inclusive, caracteriza um outro tipo de distúrbio que deve ser em decorrência desse luto. Existe uma síndrome das pessoas que mudam de país, vão morar em outro país e acabam que elas não se adaptam à nova cultura e perdem a identidade da cultura anterior. É tipo assim, o cara vai para os Estados Unidos, ele não consegue se adaptar lá, e quando volta para o Brasil, chega aqui e estranha porque ele teve uma experiência muito profunda lá. E o que acontece? Eu estou falando isso porque o fato de você mudar de país, dependendo da circunstância que isso acontece, se aquilo tiver um significado de perda para você, você vai viver um luto. Você vai ter o teu corpo, a tua mente, as tuas emoções vão reagir como se você estivesse tendo uma pequena morte, que foi o que aconteceu comigo. Eu não vim para a Bahia porque eu quis estar na Bahia. Eu vim porque eu quase morri no Sul. Eu não consegui ficar lá. Eu tinha um projeto de vida para estar lá. Eu criei uma série de fantasias, porque a vida, na verdade, é uma grande fantasia. A gente fica elaborando sonhos, sonhos, sonhos. Já dizem que quem não tem sonho não vive. Você fica sonhando e quando você se separa desse sonho, você tem o processo de luto, porque
aquela tua ilusão de vida foi rompida. Deixa a Adélia falar. Oi, bom dia. Bom dia, querida. Eu tenho algumas questões para, não sei, refletir. Primeiro que nada, esse vínculo deve ser um pouco pela minha formação original, né? Que eu, antes de ser terapeuta vibracional, eu fui professora de castelhano e literatura. E a linguagem, aquela coisa que a sociedade coloca na palavra, o sentido, que vem de várias coisas, né? Inclusive, tem um exercício que a gente poderia até fazer agora de olho fechado, sentir o corpo quando a gente fala morte e quando a gente fala de vida, porque a própria palavra, as palavras, elas carregam essa força que vem associada por milênios e milênios com uma coisa positiva ou negativa, que nos traz um sentimento de um tipo ou de outro, né? Então, se a gente para pensar que morte se associa com fim, com dor, com toda essa coisa, mas na verdade é o princípio de uma outra fase, né? Quando a gente tem a consciência, ou que acreditamos em que a vida não termina, não termina de jeito nenhum, e não é a vida eterna que algumas fés, algumas igrejas nos dizem, né? Que acabou na fisicalidade. Nós temos, desde o budismo também, né? A fé, a crença de que vai e volta, de que tem essa continuidade. E se paramos para pensar o que se fala sempre, né? Eu estou fazendo assim, uns pulos em pensamento para não refletir. Vocês viram que sempre se falou, né? Que o bebê, claro que o médico dá o tapinha na bunda, mas o bebê, quando vem para a vida, aparece nesta vida, chora. E muitas vezes nos velórios as pessoas riem, né? Então, realmente, isso aí tem uma base de um contexto, porque é passar para a verdadeira vida, né? A morte é nos desprender desta fase de aprendizado, de evolução, para ir para a verdadeira vida, onde depois vamos ter outras experiências e caminhadas. Então, é tudo tão assim relativo. E eu vou tomar o gancho do Antônio. Passa a mesma coisa com essa doença. Ele não falou nem a palavra. Ele disse: eu fui paciente de CA, né? Por que não se fala câncer? Porque tu teve câncer, né, Antônio? Ou era outra coisa? No, sí, ainda tengo, yo sigo haciendo tratamiento, estoy con cáncer. Cuando se Por fala, isso, ahí câncer. Mas é eh, câncer. Por sí, que a gente não disse câncer? Essa era uma das propostas que eu tinha feito para William, quando em outro grupo que estávamos se falou muito de doença. A Janete fez esses comentários. Puta, câncer está tão associado à morte. E, na verdade, hoje se cura câncer. A gente pode não adoecer, e quando tem câncer, claro, quando já está num estado terminal, que todo o corpo está atingido, é mais difícil. Mas se cura, se cura, e até com coisas naturais se cura. Então, por que a gente volta àquela história das palavras e os sentidos, né? Câncer se associa com morte. Tu dizes câncer e parece que tu vai no México, a nova medicina germânica, que não sei se vocês conhecem, do Dr. Hammer, e que ele descobriu do choque biológico, às vezes comenta que o diagnóstico, quando o médico te diz: você tem câncer, tem 6 meses de vida, é muito mais choque biológico para movimentar as células. Essa é uma explicação que não é para o dia de hoje, né? Como nosso cérebro reptiliano manda ordem para os órgãos correspondentes com conflito para criar células a mais. Então, isso cria mais doença que a própria doença. Então, está tudo muito ligado com aquilo que está no nosso subconsciente coletivo, no nosso aprendizado, o que nos colocaram na caixinha da Matrix, que é bom, que é negativo, que é positivo.
E vou terminar com outra coisa que tem a ver com riso. Eu larguei um monte de assuntos só para nós refletir, né? O riso agora, Rafa, vai ser a função de criar as endorfinas, porque justamente, embora seja forçado, né? Inclusive, tu teria que estar em contato com a Annelise, que ela trabalha muito o sorriso e a respiração. Temos até um grupo de reuniões quintas-feiras, quinzenalmente, trabalhando isso. O sorriso, às vezes a gente não tem como rir, ou porque está gripado, ou porque está com resto de Covid, ou porque está... Mas o sorriso já, só abrir a boca assim, já vai mandando a ordem para as glândulas, se tu trabalha na saúde, sabe, né? Para soltar os bioquímicos do corpo. Então, isso aos poucos vai trazer a próprio remédio para que esse luto, porque a gente não vai nunca deixar de pensar, sentir ausência, e tudo isso que nós sentimos com os lutos é um pouco porque somos nós, é nosso egoísmo, né? De querer ter aquilo o tempo inteiro. E tinha um prazo de validade. Se teu esposo, eu não sei os detalhes, por que foi que ele se foi, por que ele, como ele sabia, mas temos um contrato, né? E o contrato tem uma data, e todo mundo vai nessa data, excepcionalmente, alguns não, mas... Então, a gente tem que saber que esta passagem é temporária, e nós queremos, somos egoístas, né? Porque é nosso sofrimento que estamos tentando evitar. Então, vamos usar o riso, o yoga do riso e outros risos, e riso terapêutico, e o palhaço terapêutico, e tudo que for, para criar essas medicações naturais para nos sentir melhor. E temos tanto para agradecer, né? A própria gratidão é maravilhosa. Então, agora misturei todo. William, te passo a bola com uma Foi risada bom, porque para tu separar tudo. senão eu acabo não pegando. O que você colocou é bem importante pelo seguinte: teoricamente é tudo muito interessante, mas está relacionado só à nossa, não é nem à nossa mente, está relacionado ao nosso intelecto, tá? Só que, por exemplo, eu não diria. Desculpa te falar, tem teorias que dizem que o intelecto que está aqui é a louca da casa, que não sabe nada da gente, né? A Pois é, filosofia puna se fala, é a tagarela, faz assim, faz assado, vai por aqui, vai por lá. Então, quer dizer, a mente, como diz a Annelise, ele não sabe nada, né? Quem sabe é nosso divino interno, desculpa. então, voltando, uma coisa é a teoria, que é parte do intelecto. Mas, por exemplo, tanto a Rafaela quanto o Mendonça, eles estão vivendo. Então, a gente tem que ter cuidado, porque, por exemplo, é CA, não é câncer. Você sabe por que não é câncer? Porque se o Antônio falou, já aproveitando tua dica de linguagem, é porque a linguagem dele processa melhor falar CA. Então, por favor, vamos continuar, porque a gente tem que tomar cuidado, porque eu estou lembrando da Val, a gente estava falando sobre cuidados com o luto gestacional, e a Val chegou para mim, olha só, gente, tem que tomar cuidado, porque uma coisa é você rir, e a outra coisa é querer que os outros riem. Porque, às vezes, as pessoas não estão preparadas no momento de dor para receber um convite para rir. E a mesma coisa acontece com a linguagem, porque o riso, na verdade, é uma linguagem. Você tem que tomar cuidado. Se a pessoa está querendo falar CA, é porque naquele momento é CA. E como tanto faz a morte como o câncer, o CA, são coisas muito delicadas na vida de quem está passando aquilo. Então, se o Antônio está aqui e a Rafa estão aqui, principalmente a Rafa, o Antônio não estava nem esperando, é porque eles tiveram interesse nesse tema. Só que, ainda assim, mesmo eles estando interessados, eles estão em processo. E é diferente da gente que não estamos em processo.
mesmo quem já tenha tido o processo. Porque muito mais importante, às vezes, do que falar é ouvir. E a gente tem que ter... E a mesma coisa se dá com o riso. Talvez muito mais importante do que a gente estimular a pessoa a rir, seja você estar receptivo ao riso dela. É você tentar se aproximar da dor dela para que ela tenha espaço para poder rir. E aí eu vou entrar no outro assunto, só um minutinho, Délia. Eu vou entrar num outro assunto que é muito importante, tá? Que é justamente, deixa eu ver aqui, porque a questão da validação do luto. Porque, cara, conforme eu falei lá no começo, a gente tem a ilusão de que a gente é um outro separado. Só que a gente tem, de alguma forma, uma separação. E alguns processos ajudam a gente a nos entender como parte do outro e outros dificultam. Quando você é egoísta, você está se separando. Quando você como é que se está na moda? Quando você está polarizado, você está se separando do outro. Agora, quando você tem compaixão, quando você exerce a compaixão, quando você valida, era essa a palavra que eu ia usar, quando você valida o luto do outro, quando você reconhece a emoção do outro e, de alguma forma, se você estiver preparado, porque eu já tentei fazer isso e não consegui, quando você, não é que você participe, mas você está junto com o outro, na emoção do outro, isso aproxima as pessoas. Então, é esse tipo de cuidado, esse tipo de validação. Não vamos dizer que, chegar para a Rafa ou para o Mendonça, que estão passando por um processo, e dizer: não, mas isso aí vai passar. Ah, não, isso deve ser assim ou isso deve ser assado. Não. Ô, Will, esse é o princípio dos grupos de apoio ao luto. É o acolhimento e a validação do sentimento da pessoa. Só isso, mais nada. Pois é, na verdade, eu estou interessado nesse grupo, mas eu estou tendo cuidado de não acontecer a mesma coisa que aconteceu na minha participação no CVV, que eu acabei me identificando. Cara, o processo psicológico tem muito essa coisa da identificação, porque os processos, que nem eu falei mais uma vez, essa ilusão do outro, ela se alterna o tempo inteiro. E, às vezes, quando você começa um processo de participar de um grupo desse, participar do CVV, de repente, quando você vai ver, você mergulhou num trauma teu, num problema psíquico teu, numa instabilidade emocional tua, através do outro, porque, na verdade, é um só. Então, você tem que tomar cuidado onde é que você está metendo os pés, porque, se eu estou cuidando da minha filha, eu tenho que ter um mínimo de estabilidade emocional para poder cuidar dela. Se eu pego e entro num tipo de trabalho que vai me causar uma comoção, me desestabiliza em casa. Então, tem que tomar muito cuidado. Deixa a Adélia falar, que a Adélia quer falar alguma coisa. Não, só para parabenizar, porque gostei muito de CA. Aí desmistifica, né, um pouco a palavra tão forte. E parabenizar a Rafa, porque passou tão pouco tempo, né? Eu sei como isso, porque a gente já passou situações na família. Tu disse que estás no sétimo luto. É um processo muito forte, mas a gente consegue porque tudo passa, né? Tudo passa. A lembrança vai ficar, a dor, mas esse machucado depois fica bem leve. Então, vamos sorrir, que talvez alguma das inas ajuda a passar pelo momento, né? E já passei pela experiência do Antônio também, então foi CA e logo em seguida a pandemia e um monte de coisa. Mas a gente é forte, né? Um A, beijinho. a Adélia acabou de citar um outro exemplo de luto. Cara, e esse é um luto que, cara, talvez a humanidade ainda não tenha se dado conta, mas é um luto importantíssimo de ser vivido. A pandemia findou
diversas relações que existiam e a gente continua resistindo em manter essas relações. E isso vai causar problema do mesmo jeito, porque, cara, a questão da validação que a gente estava falando, ela não é feita apenas pelo outro, porque, conforme eu já falei, vou ficar repetindo, o outro não existe. A validação tem que ser feita por a gente mesmo, que está passando pelo luto. Se você, essa talvez seja a maior dificuldade, a gente tem que dar tempo da pessoa, as memórias, os mecanismos, toda a vivência dela vai fazer com que ela consiga validar o luto, reconhecer que ela precisa estar experimentando toda aquela dor e buscar os caminhos dela para poder alçar outros níveis de desenvolvimento, ou se a pessoa não reconhece e tenta seguir em diante, o luto vai estar lá presente porque o organismo não vai ser, o organismo como um todo não vai ser validado, e aí ele resiste, e aí ele retraumatiza. E a mesma coisa acontece socialmente. Se a gente não reconhecer que a pandemia rompeu com diversas relações, a sociedade vai ter problema. E já tem gente falando, até tem uma vidente aí que a Cláudia me falou, que falou que vai ter outra pandemia porque o ser humano não reconheceu o que precisava ser reconhecido. Agora, peraí, deixa eu dar uma quebrada aqui, porque eu estou vendo uma senhora que a gente passou por momentos da intimidade da vida dela. A gente viu, eu vi um beijo. Quem era? Eu quero saber, Val. Quem foi que te beijou? Conta, Val, conta, Val. Corre, Conta Val. pra gente. A cara dele. Desculpe, eu estou na casa de uma amiga, estava lavando a louça do café, não ouvi o que vocês disseram. Que beijou o quê? Alguém Entendi foi aí, te agora. deu um abraço e um beijo carinhoso e foi embora. E era um homem que eu vi. Ah! Olha, deixa eu apresentar para vocês. Essa aqui é a Margarete, é minha Bom amiga do dia. Rio. Ela é de Campos, do Rio. E Prazer. ela e o marido Paulo estão passando 2 meses aqui em São Chico. E aí a gente fez uns acertos, aí eu tô meio de penetra aqui na casa deles. A gente está recebendo ela com muito carinho. Bom dia para vocês. Bom Forte dia. abraço. Olha onde você botou sua amiga para ouvir. Seu fofoqueiro intrigante, eu te conheço de outros carnavais. Pode deixar. Contigo tem que ser câmera fechada o tempo todo. Não perde uma. Ué, a gente tem que, na verdade, todo esse processo requer justamente isso. A atenção, você tem que estar conectado, tem que estar muito presente para poder validar as coisas que estão acontecendo no seu organismo durante o processo de luto. Tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu separei. Eu me lembrei, para falar a verdade, me lembrei de várias coisas. Eu me lembrei uma coisa que você vê como é que a cultura interfere nesse nosso processo de memórias. Vocês sabiam que na Roma Antiga o suicídio não era mal visto, não era pecado, não era um problema, era apenas uma decisão de cunho pessoal? Não. Pois é. Isso aí, agora eu vou dar um spoiler do próximo Saúde e Riso, que vai ser bomba. Aliás, eu nem sabia disso, mas eu, por exemplo, eu sempre fui muito negativo, coisa e tal, de alguma forma medroso. Eu tinha um pensamento seguinte: é melhor ser um covarde vivo do que um herói morto. Hoje em dia eu já tenho minhas dúvidas, tem uma medida, tem um equilíbrio, tá? Você não pode ser nem muito covarde, nem muito herói, porque senão vai acabar morto mesmo. Mas o fato é que uma das formas de eu, de repente, defrontar com a coragem, ou seja, com a ação do coração, é justamente sendo polêmico. E essa ida, essa vivência, essa experiência que eu passei no Sul, serviu justamente para dar valor aos desafios.
E uma das formas de você desafiar a realidade é sendo polêmico, é provocando aquela situação que é incômoda. Daí o assunto morte. E daí o próximo assunto do nosso Saúde e Riso, que vai relacionar a liberação do riso, porque o nosso riso é oprimido, e que, aliás, também já está bem polêmico, essa história de liberação do humorismo, a liberação do riso e da maconha. Qual é a conexão que existe entre um e outro? Tá? Eu posso dizer para vocês que existem, o assunto é polêmico, não é simplório. E por que eu estou falando isso agora? Porque na Roma Antiga era comum o uso de ópio ou até de maconha para dar fim à vida quando você já não tinha mais interesse em viver, já que era uma decisão de cunho pessoal, você ia lá e usava uma dose excessiva para ter uma morte boa. Um vídeo que eu vou colocar, mas cabe aqui que nem uma luva. Eu não sei, eu acho que eu não coloquei esse vídeo. Aliás, vídeo não, um artigo. É um cara que bombou na internet. Tá? Isso já é assunto para lá, mas serve para aqui também. As coisas estão tudo conectadas, a gente que não percebe, gente. Aliás, a sua consciência é justamente essa capacidade de perceber como é que tudo está conectado, absolutamente tudo. Isso aí é o desenvolvimento da consciência. Esse artigo foi um cara que bombou na internet porque a avó dele estava morrendo de CA. Ela estava com CA terminal e o hospital determinou uma data para ela voltar para casa para ela poder partir junto com... Aí o neto dela partiu de uma ponta lá dos Estados Unidos, pegou um carro, viajou não sei quantos quilômetros, chegou lá em contato com a avó e botou a avó para fumar maconha. E o que aconteceu? A velhinha, mais tarde, sei lá, horas mais tarde, fez a passagem para a nova vida, que nem a Adélia falou. E pescando lá atrás, voltando para a Rafaela, voltando para as crianças, Buda fala que a vida é sofrimento. E aí tu vai dizer, pô, mas que coisa mais trágica, que coisa mais negativa. Não, não é. A vida não é sofrimento. Aliás, a vida é sofrimento, mas quem é que disse para vocês que sofrimento é uma coisa negativa? A gente está mostrando aqui que sofrimento é o que possibilita o desenvolvimento da resiliência, da capacidade de adaptação. Isso é um processo natural da vida. Por que eu estou falando isso? Porque crescer dói. Eu vejo dia a dia da minha filha se desenvolvendo, quanto atrito, quanto conflito, quanta contradição que existe você educar e ser educado, entendeu? Você quer ver uma coisa que a pandemia trouxe e que a gente não está atento e está tendo um comportamento hipócrita? Todo dia, minha filha está tendo, como é que se diz? Virose de repetição. E todas as crianças estão tendo na escola. E, no entanto, a escola assume um paradigma que é interessante. Lá atrás, é uma escola Waldorf, que tem por paradigma da filosofia do Rudolf Steiner, que foi quem fez a antroposofia. Eles dizem o seguinte, que na infância é o momento da criança passar por essas viroses para poder fortalecer o sistema imunológico. Porém, naquela época não teve pandemia. Pode ter tido guerra, porque eu acho que a escola Waldorf veio depois da Segunda Guerra, mas não tinha pandemia. E, com a pandemia, o que aconteceu? As crianças ficaram em casa, não se expuseram às viroses habituais
e acabou que agora elas estão tendo viroses de repetição. E a gente não sabe qual é o impacto, se o organismo consegue, como é que se diz, se readaptar com impactos tão sucessivos de virose. Mas a escola segue perseguindo o mesmo paradigma lá de trás. E isso está se dando em diversos níveis, não só da saúde, que essa é uma questão de saúde, mas a nível de economia, a nível de relacionamentos. A gente não conseguiu captar tudo que a pandemia trouxe de impacto para as nossas vidas. Tá? Eu já falei para caramba, deixa eu ver aqui se eu. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar de um outro. Teve um outro vídeo também que eu me esqueci agora. Eu queria saber se, de repente, o Mendonça quer falar, porque com uma pessoa que está impactada por um processo, se a Rafa quer falar, se a Karina quer falar, que a Karina também gosta bastante de fazer umas pontuações boas. Se alguém quer falar, para eu dar um refresco aqui na mente, senão eu vou tentar ler aqui alguma coisa. Gente, vou fazer uma coisa super interessante, só que é um pouquinho chato, porque como é que se diz? Eu acho chato. É compartilhar a tela para a gente ler uma coisa, porque é um conteúdo tão rico em termos de riso e que também vai acabar atendendo a questão da morte. Epa, peraí. Bueno, rapidinho aqui. Aproveita, fala, Rabano. Una das cosas, por lo menos a mí, que faço palhaçaria y eso, que me ayudó mucho eso fue cuando conseguí voltar, ¿no? A hacer lo que yo hacía. Como falei, duré un año y yo me sentía como un cirujano, pero sin las manos, como operaba, ¿no? Mas después acho que ha ayudado mucho lo que es la palhaçaria eh, en cuanto a la recuperación, ¿no? Del todo. Pô, foi bom você ter tocado nisso, sabia, Mendonça? Porque, cara, olha que coisa, a palhaçaria, me corrija se eu estiver errado, que o pouco contato que eu tive foi através do Ludian, mas um dos treinos, uma das práticas da palhaçaria é justamente a desidentificação. E você imagina, tanto faz na palhaçaria como no teatro, era uma coisa que. Vou contar uma historinha rápida, porque tem a ver com isso. Uma vez eu fui numa peça, um grupo de yoga, estava fazendo um curso de yoga, aí uma senhora que era minha amiga da formação de yoga me chamou para ir uma peça de teatro. Aí eu fui. Chegar lá na peça de teatro, a peça era o seguinte: você chegava no teatro, não tinha cadeira. Então todo mundo ia para o palco. Você meio perdidão assim. Aí daqui a pouco você acendia uma luz que vinha lá de trás e começava a entrar um monte, os atores, todo mundo nu. E aí, pô, no meio da gente ali, fazendo várias performances corporais, todos eles nus. E aquilo me provocou um impacto, porque eu disse, pô, não é possível, cara, como é que a pessoa se expõe tanto no meio de tantas pessoas e não tem um impacto psicológico? E aí, isso, de alguma forma, me remete também à palhaçaria e ao teatro, óbvio, porque no teatro você passa a viver personagens que não são você. E, às vezes, acontece de identificações. E eu fui perguntar para uma atriz, pô, vem cá, vocês têm um suporte emocional, vocês fazem alguma supervisão para poder sustentar esses desafios? E ela falou, alguns da gente faz, outros não. Então, essa coisa do palhaço eu também acho muito interessante, porque às vezes a pessoa entra com uma perspectiva do exercício da palhaçaria e vai se defrontar com coisas que ela talvez não esteja preparada. E pode causar um luto, porque quando você se despersonaliza,
Se você estiver preparado, se você estiver naquele momento, tudo bem, você está escolhendo fazer aquilo. Ainda assim, pode ter um impacto não previsto. Mas se você não está preparado, aí a coisa parece muito com o processo que a Rafa está vivendo, porque ninguém está preparado para a morte, a verdade é essa. Ninguém está preparado porque a gente não discute, a gente não fala, a gente não pensa, a gente não vislumbra, a gente só foge da morte. Aí, quando ela chega, é um impacto, entendeu? Mas eu vou compartilhar uma tela, porque é uma coisa que ajuda bastante a gente compreender o risco. Oi, antes de tu abrir a tela, Então, vai lá, vai lá. agora tu falou uma coisa que me instigou para compartilhar, porque aqui em casa a gente costuma falar sobre a morte, sabe? Porque o Nauê, quando ele tinha 2 anos e meio, ele fez a primeira cirurgia cardíaca, ele fez 3 até agora, né? Espero que não precise fazer mais, que a gente já tenha aprendido tudo que precisava aprender. Então a gente fala muito abertamente sobre a morte, né? E vendo a morte como uma passagem mesmo. Então, eu acredito que ter esse entendimento, essa crença de que a gente é muito mais que esse eu, que é muito mais que esse corpo físico, que esse corpo é um veículo para a gente ter essa experiência terrena nesse planeta escola, né? Para a gente estar aqui para aprender, e tudo que acontece na nossa vida traz um aprendizado. Então, a gente costuma falar sobre isso, né? Eu sempre falo a questão de ele ter autonomia, porque eu não sei quanto tempo que eu vou estar aqui, e também porque eu não sei quanto tempo ele vai estar aqui também, né? Nem ninguém, porque tá tudo por um segundo, tá tudo por um tris, né? Mas essa questão da gente entender a vida como eterna, e que essa passagem aqui é tão pequenininha, que 100 anos não é nada na eternidade, é uma faísca, né, considerando a eternidade. Então, de a gente aproveitar bem essa existência para evoluir o máximo possível, e, e quando chegar, vai ser uma passagem, vai ser uma passagem. Claro que é muito mais fácil falar, né, obviamente, muito muito mais fácil falar, mas a gente já tem esse entendimento, né? Já tem isso na nossa mente, pelo menos, né? Daí tem que levar também para o coração, tem que fazer essa conexão, né? Da mente com o coração. E só mais uma coisa em relação ao riso, né? Tem aquele estudo da Susana Bloch, que eu sempre gosto de falar. A Susana Bloch é uma cientista que fez uma pesquisa sobre as emoções fundamentais, que todos os seres humanos, independente da cultura, têm, né? E ela estudou que cada emoção fundamental tem uma postura corporal, uma expressão facial e uma variação respiratória. Então, a variação respiratória da alegria é assim, ó. Que é uma risada, né? É uma inspiração curta e a exalação parcelada. Então, o fato de a gente colocar os ombros para trás, a cabeça um pouco erguida, e fazer essa respiração, mesmo que a gente não ria, o cérebro vai estar entendendo que a gente está mais tranquilo. Então, queria pontuar essas questões. Risoterapia de qualidade by Karina Sinori. Sua fala provocou aqui uma comoção. Val querendo falar, a Adélia acho que desistiu, mas eu também quero falar, porque que acontece? Eu falei que sofrimentos, desafio, são coisas que são válidas. A gente percebe, cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas através da fala da Karina agora, a Karina foi uma pessoa que eu identifiquei muito rapidamente que era uma pessoa participativa, uma pessoa inteligente, uma pessoa transcendental, ligada ao movimento ecológico.
Tudo bem que isso já faz parte de todo o processo de vida dela, mas, sem dúvida, esse desafio do nascimento do filho dela, com todo esse processo que ela passa, faz com que ela tenha uma compreensão de vida e morte diferenciada e faz com que ela tenha diversas conexões muito mais ampliadas do que a pessoa que tem outro processo diferente. Então, é só para mostrar para vocês que nem não existe, cara. E aí a gente entra naquela discussão muito interessante do que é positivo e da relatividade do que é positivo e do que é negativo. Que em todas as tradições, todas eu não sei, mas algumas tradições orientais, no yoga, no hinduísmo e no budismo, não tem o certo e o errado. Tá? Mas deixa a Val falar que ela está se coçando aqui, literalmente. Gracioso. Não, eu só queria comentar que eu adorei ouvir a Karina falar, porque é isso, né? A gente tem que conversar sobre esses assuntos para a gente ter isso mais ou menos elaborado. Agora, uma coisa que eu sempre falava para meus filhos, né? Se a gente está na matéria, né? Se a gente está vivo aqui na superfície da Terra, digamos, é porque a gente tem alguma coisa para aprender, para alguma coisa para desenvolver aqui na matéria, né? Porque enquanto a Karina estava falando, me passou aquela ideia assim, e por que a gente não está o tempo todo pensando dessa forma, né? Pensando desse modo, que o real não é aqui, o real é o espiritual, ou sei lá, do jeito que cada um enxergar ou sentir isso, né? Porque é óbvio, se a gente ficar o tempo todo pensando, né, que a vida real é no outro plano, que a gente vai se desligar daqui, e o nosso papel nesse momento, enquanto a gente está vivo aqui, é aqui que a gente precisa resolver coisas, é aqui que a gente precisa aprender, e é aqui que a gente precisa, né, aprender uns com os outros. É isso. Ô, Val, você não está uma boa budista, hein, cara? Esse tipo de recomendação. O que foi? Tu não está uma boa budista, cara, porque, pô, os budistas não, mas a prática do monge budista e de todos esses homens santos é no transcendente, não é na matéria. E aí você vem... Sim. Sim, aí vai querer comparar a Val, que está aqui, que vai agora caminhar no lago, né? Pois com o monge budista que fica só na transcendência, pode parar, nem Pois vem. mas porque assim, ó, semana passada... semana passada eu assisti um filme, não sei se vocês já ouviram falar, já assistiram, Sansara. Sim. Muito legal aquele filme. Justamente era a história gira em torno de um monge que ficou 3 anos em meditação numa caverna lá, sem se alimentar nem nada. Então o cara, né, mostra até o processo para acordá-lo, aquela coisa toda. Aí ele vem para o mundo real, entre aspas, né? E aí começa a enfrentar toda aquela questão dos desejos do ser humano e tudo mais, né? Eu acho muito legal essa história porque tem esse contraponto, afinal, até que ponto, né? Como é que a gente consegue estar na Terra e não estar na Terra, fazer o que a gente tem que fazer aqui, mas manter esse vínculo, digamos assim, né, com o transcendente. É muito legal. Gente, e eu acho que é isso que está por trás dessa coisa toda da morte, né? É a gente conseguir colocar no nosso dia a dia material aqui, cheio de preocupações concretas, entre aspas, né? Colocar também essa ideia de que nós não somos eternos na matéria. Nós somos eternos, mas essa matéria, essa roupinha aqui, né? Essa roupinha de carne aqui não vai ser para sempre. Não é isso. Bom, primeiramente eu queria falar para a Gal e para a Alciene que vai Desculpa, trocamos a roupinha, né? Desculpa, William. Trocamos a roupinha, né? Tem vários vestidinhos no guarda-roupa. Gente, deixa para falar de moda depois, pelo amor de Deus, cara. A gente começou Não, a Adélia está falando. por favor, eu acho que a Adélia está falando da questão das células, né, Adélia? Da renovação das células.
Não estou falando disso. Estava falando de Não, não, energia não. do Estou modo geral. falando da troca do corpo Ah, físico, né? a Alciene aqui. Eu estava super curioso para conhecer a Alciene. Sabe por quê? Porque a Alciene entrou no Instagram e curtiu o post. Foi a única que curtiu o post dessa live que a gente está fazendo. Eu disse, poxa, que bacana. Será que a Alciene já está no grupo do Riso? Não está? Você quer falar alguma coisa, Alciene? Alciene, eu vou começar primeiro, assim. Alciene é minha sócia investidora do Riso, mas ela vai continuar na apresentação. Bom dia a todos e Bom todas. dia. A Rafaela. Eu conheci o riso a partir da Rafaela, né? Eu não conhecia Yoga do Riso. Eu conheço a Rafaela da pós-graduação, mas na verdade acho que a gente já conhece há muito tempo, só a gente que não sabe, viu? Na verdade é. E assim, a gente não se conhece pessoalmente ainda, e já tem quase 2 anos, né, Rafa, que a gente se fala praticamente todo dia. E ela está no mestrado. O projeto dela, na verdade, antes de ela entrar no mestrado, ela entrou como aluna especial, né, lá na pós-graduação, na disciplina, está no grupo de pesquisa. E eu comecei a acompanhar, eu não lembro direito como foi que a gente começou a se encontrar virtualmente, né? Enfim, acho que a gente começou a fazer algum trabalho junto, e ela, em uma determinada reunião, falou, né? Eu não sei qual projeto que eu quero. Se você pensa, alguma coisa que você gosta de fazer, e a gente se reúne e conversa. E aí ela veio com o tópico da yoga do riso e um outro tópico que eu não lembro agora qual foi. Eu disse, não, mas a yoga do... o Viktor Frankl, que é o outro teórico, um teórico que ela estuda, você vai ver que tem tudo a ver, que ele já fala da importância do riso para o ser humano. Então, investe nisso que vai dar certo. E aí ela investiu, as forças são todas dela, eu só fiz dar um empurrãozinho e, e tá aí, firme e forte, seguindo já para o trabalho de campo, né? E aí, conectando, Alce, se você tiver condição, né, um pouco também de sua história, porque a Alce também está participando de um grupo, né, para luto, porque, como ela me disse, nessa semana, a morte acabou sentando na mesa da casa dela, e aí ela foi para, porque assim, o assunto hoje é esse, né, Alce? E aí a Sim, gente, sim. para fazer a conexão. E Ah, aí eu chamei ela para vir aqui, para a gente conversar um pouquinho, para ela ver essas discussões, né? E para ela ver assim o quanto então, eu disse para ela que nesse momento para mim o riso seria um pouco complicado, né? Pelo meu momento. E aí eu vi a Antônia Mendonça falando e só me lembrava de Alce, mas ela não estava aqui ainda. Mas assim é uma meu Zoom história resolveu dar parecida. pau. Meu Zoom eu tive que atualizar para entrar na reunião. Caramba. Demorou pra caramba. Ó, só para deixar registrado, eu vou passar para lá para a Alce. Rafaela, você vê a beleza do sofrimento e do renascimento. Você não percebeu, mas você sorriu quando a Alce estava participando, porque é uma coisa que está nascendo, entendeu? Estou muito feliz com a participação, tomara que a Alciene permaneça nesse mundo vasto, imenso, lindo e maravilhoso do riso, tá? Que a Rafa já cultiva tão bem, mas eu vou abrir espaço e dizer, olha, é uma coisa muito delicada e a gente trata com muito cuidado aqui nossos temas. Você fica à vontade para falar o quão profundamente você quiser ou não falar nada, tá? Ah, quando eu tive o diagnóstico de câncer ano passado, a primeira coisa que a Rafa me disse é: entra no grupo do riso, que vai fazer parte da tua terapia, né? E agora, ela passando por esse momento de enlutamento, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu espero que ela também tenha o riso como, né, como um aporte, né, de vida
porque tanto que me faz bem, certamente vem fazer para ela. E eu acho que vai fazer para todo mundo que conheça, né? Eu também estou fazendo parte do grupo, de um grupo é um grupo de ajuda, né? Apesar que é um grupo, Finitude. Ele começou com a Anami e deu continuidade, agora com algumas outras psicólogas que tomavam a frente. E a gente fala, né? A gente conversa sobre a morte, pessoas que perderam pessoas, que morreram próximos, né, do câncer há pouco tempo, ou pessoas que, como eu, que fazem tratamento, e a gente conversa, né, segunda-feira, agora dessa semana, teve o Jantar da Morte, onde a gente fala, né, o que é que a gente, como a gente quer morrer, o que é que a gente quer deixar, como a gente quer ser lembrado, o que é que a gente, como o nosso funeral, enfim, eu acho que uma coisa que nossa sociedade precisa fazer com mais naturalidade, para que nem quem parta de uma forma amena, tranquila, e quem fique também não fique também, né, de uma maneira mais tranquila, porque a gente sabe que são dois, tanto quem fica sofre como quem parte, né, tem que partir de uma forma mais tranquila. Então a gente conversa sobre isso, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, então eu falo muito sobre meus filhos. Então tem pessoas, nesse jantar mesmo na segunda, a gente fez equipes para conversar. E na equipe que eu tinha 6 pessoas, cada uma tinha sua história, né, de morte, de morrer, né, esses processos que está vivendo. Então, eu acho que assim, o trabalho que vocês estão fazendo aqui hoje, agora de manhã, nesse sábado de manhã, é de suma importância, tanto para mim, quanto para a Rafa, e quanto para todos que estão aqui, todos vocês, todos nós, né? A gente precisa pensar, falar com nossos familiares sobre isso, né? Como é que a gente quer viver, né? A gente vive para a morte, mas a gente não pensa nisso. E quando ela chega, a gente não sabe quando vai chegar. Pode ser um processo de adoecimento ou não, né? Então, e eu acho que os amigos, né? Essa corrente que a gente faz aqui, o riso, dos estudos, do trabalho, é o que a gente tem, né? É de suma importância, virtual ou físico, né? A gente vive com isso. Então, eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é belíssimo e precisa continuar. Pode falar mais sobre isso. Eu acho que não é tristeza. A gente não precisa falar da morte com tristeza, mas sim algo que vem auxiliar nesse processo, né, de lutamento, como a Rafa está, né, e no processo de vida da gente que está vivo, né? Como falar, como ouvir sobre isso, acho muito importante. Alciene, eu acho. William, desculpa, pede para a Gali estar com o microfone aberto e está um pouco de barulho incomodando, fazendo interferência. Pronto, está resolvido. Só para registrar, Will, antes de você falar, eu falo menos do que você. Eu falo mais rápido. No dia do sepultamento, né, teve aquele tributo a André Lobo no Instagram. Nossa, aquilo ali foi tão importante para mim que você não faz ideia, porque quando tudo aconteceu, martelava na minha cabeça, como eu vou continuar? Nossa, como eu vou continuar? Como é que eu vou abordar as pessoas? Como é que eu vou fazer as pessoas rir? E no momento que teve a live, né, Sandro perguntou o que eu posso fazer por você, eu disse para ele, ria por mim. E no momento que teve a live que vocês fizeram naquele momento, eu entendi que a minha missão, ela tinha que continuar e que não podia terminar porque o meu amor tinha falecido, né? Então, até por ele eu precisava honrar a história e continuar com tudo. E foi muito importante para mim, tá? Eu queria agradecer a toda a comunidade do Riso que participou, que fez aquele momento um momento lindo, né? Era o Dia Internacional do Riso, né? Inclusive.
Então, assim, obrigada. Eu vou agradecer o Paulo Bardal, porque parece que a ideia foi dele. Eu queria também, eu perguntei, cheguei a perguntar para a Annelise como é que a gente poderia, como grupo do Riso, como família do Riso, te ajudar. Mas ela não teve assim essa sacação que o Paulo teve de fazer e ele promoveu e foi bem bacana. Agora, a gente já está nos minutos finais, porque preciso entregar a sala do Zoom para minha esposa. Eu realmente lamento que isso tenha que ocorrer, mas o fato é que a participação da Alciene mexeu comigo. Mexeu porque, se ao mesmo tempo eu tinha medo de participar de algum fórum desses que vocês estão participando, a irracionalidade de não participar, de não enfrentar, de ficar só na teoria, aqui dizendo, pô, que sofrimento é bom para a resiliência, que nós precisamos desafiar, que não sei o quê. E aí, quando chega na hora de ter um enfrentamento, eu acho uma irracionalidade, porque no momento que você teve uma pandemia, e você está na beira da Terceira Guerra Mundial, você não querer acelerar seu processo de intimidade com a morte é uma estupidez que pode ter consequência não só para mim, como para minha filha, que pô, ela talvez precise ter uma educação que nem a Karina está oferecendo para o filho dela, que essa discussão é uma discussão diária, está toda ali. Não é preciso você esperar que aconteça alguma coisa trágica para poder, como é que se diz, se aproximar daquilo que, na verdade, está sempre iminente. Entendeu? Então, eu vou ver como é que eu vou me aproximar de vocês. De repente, eu vou me tornar um amigo online da Alciene. Já sou amigo online, apesar que a Rafa eu encontrei uma única vezinha e ficou uma coisa bonita, cara, porque o registro que eu tenho do André foi a parceria que ele... O cara pouco participou, ele tinha um jeitão engraçado, mas ele não participou muito da Gal, estava presente. Mas teve um momento que o cara pediu para falar, sabe para quê? Para pedir que as pessoas participassem do evento da Rafa. Então, ali eu vi um companheirismo que me emociona. Eu sou um cara meio frágil, meio instável emocionalmente, então essas coisas acontecem. Mas o fato é que eu estou pretendendo, de repente, participar de um jantar da morte. Porque, pô, se tem um sonho que eu realmente tenho, é poder morrer rindo. Não rindo gargalhando, já falei disso, mas sorriso. Se eu conseguir um sorrisozinho na hora de morrer e ter essa compreensão que a Adélia tem, já estou partindo para a minha nova vida, para um outro tipo de vida, para usar outras vestes, vai ser muito interessante. Então, se a gente quer isso, a gente precisa treinar isso. A gente não pode querer separar o riso da morte se você quer rir na hora da morte. Então, eu preciso... a Rafa chegou a comentar comigo que ela queria usar esse recurso que a gente tem do riso, de repente, para ajudar as pessoas. Não vou ajudar ninguém, que eu sou um ser egoísta, eu vou ajudar a mim mesmo, ajudando os outros, porque eu e os outros somos um só. Então, eu me ajudo. Você não pode dar o que você não tem. Se você consegue rir... gente, não sei se vocês estão ouvindo, tem uma criatura lá de 5 anos gritando papai, papai. E são 8h29. Se alguém quer falar alguma coisa rapidamente, que seja muito rápido, porque a gente vai rir. Alciene, então, que seja, ao invés do nosso último suspiro, quando a gente entregar o nosso corpinho, a gente dê o último sorriso. Sim. Agora a gente vai dar o último riso
agora até De falar. hoje. Boa morte para todos! Yay!